Boa noite! Daqui Lilian da LCA Consultoria e Treinamento. E aí, desse lado, quem está aqui comigo? Venha participar do nosso programa LCA Responde. E hoje o que nós vamos responder é: você sabe identificar qual é o momento exato que o selecionador te reprova? Então vamos colocar aqui o nosso título. Você sabe identificar o momento exato que o selecionador te reprova? E aí? Agora coloquei aqui o título. Você vai convidar os seus amiguinhos. Então tem uma setinha do lado direito embaixo, aonde você vai convidar todos os seus amigos que você fala: esta pessoa está participando de processo seletivo, está tendo muita reprova, precisa acompanhar essa live. É para essa pessoa que você fará o convite agora. Então, como diz um amigo meu, desce o dedinho e vamos convidar os nossos amigos para participar dessa live. Por que será que você foi reprovado? Que momento da entrevista de emprego você recebeu a reprova? Vamos ter mais clareza sobre esse momento? Já convidei aqui, tô esperando que você também convide. Nós vamos fazer essa live bombar, tá combinado? Perdão, vamos tomar um gole de água. O dia hoje foi agitado. De manhã, nós fizemos um story sobre esse programa, né? O momento exato que você é reprovado. E aí nós tivemos interações, pessoas mandando dúvidas para nós, e eu prometi que respondo agora às 19h30. Então você deve estar aí com dúvidas, e o que você vai fazer? Papel e caneta na mão e anote qual é o momento que você é reprovado, reprovada na entrevista. Vamos ter clareza sobre isso. Para esta clareza, você precisa saber quais são as etapas de um processo seletivo. Para você entender qual etapa do processo seletivo que possivelmente você foi reprovado. Então, a primeira coisa é encaminhar o teu currículo para você, candidato. A vaga foi divulgada e você fala: essa vaga é para mim. Você vai encaminhar o teu currículo. Se você não foi chamado, você foi reprovado pela formatação do teu currículo. Simples assim. Tem uma vaga, você encaminhou o teu currículo para essa vaga, você não foi chamado no prazo aí de umas 2 semanas, o seu currículo foi reprovado. Então anote, o teu currículo está mal formatado, é por isso que você foi reprovado. É só essa possibilidade? Não! Tem muito conteúdo. Fica aqui nessa live, porque tem muito conteúdo que em outra live, outro texto, outro artigo, duvido que você vai achar essas informações. Para formatar o currículo, você deve ler o perfil da vaga e o que a vaga está pedindo deve estar no teu currículo. Então, supostamente, grave bem essa palavra, supostamente eu tenho uma vaga de selecionadora para atuar na nossa equipe de seleção aqui da LCA. Nós vamos divulgar uma pessoa formada em psicologia ou gestão de RH, uma pessoa que tenha 6 meses de experiência realizando seleção, uma pessoa que tenha conhecimentos de testes psicológicos, se for formado em psicologia, se for formado em gestão de RH, que conheça outras ferramentas de avaliação do comportamento humano. Se isso não tiver no seu currículo, a gente não vai te chamar. Você entende que você precisa atender o perfil da vaga? E não basta não você dizer, tem experiência com seleção. Detalhe a sua experiência para que o teu currículo seja convincente de que você é a pessoa certa para essa vaga. Certo? Vamos para o passo 2. O seu telefone toca. Então você já sabe. Passo 1. É a formatação do seu currículo. Deve estar bem alinhada. O que a vaga está pedindo, o teu currículo tem. E use as palavras da vaga. Se a vaga fala
Teste comportamental, você vai escrever no seu currículo teste comportamental. Se a vaga fala de psicólogo para psicólogo, conhecer o palográfico, o seu currículo vai ter a palavra palográfico. Ai, Lília, mas eu conheço o teste psicológico, não basta? Não! Para você aumentar as suas chances de ser chamada, as palavras que constam na vaga, você vai copiar e colar no seu currículo. Porque daí você tá fazendo o quê? Ó, não vai ficar meio fora do perfil, vai estar 100%. Vai falar assim, nossa, é isso aqui que eu preciso. Beleza? Passo 2, o seu telefone toca. E aí a equipe de seleção vai ter um bate-papo com você. Na segunda-feira passada, você já recebeu informações nossas de como extrair detalhes da vaga quando você recebe uma ligação. Lili, eu perdi essa live. Tá tudo bem, ela está salva no IGTV, ela está salva no nosso canal no YouTube. Você escolhe onde você quer assistir, quantas vezes você quer assistir. Seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Quando acaba essa live, a gente salva no IGTV, depois a gente sobe para o YouTube, tudo para disponibilizar conteúdo para você, certo? Seu telefone tocou, é nesse momento que você vai falar o quão você é importante para essa vaga, que você é a pessoa certa para essa vaga. Você agendou a entrevista? Parabéns, você passou para mais uma etapa, você convenceu que você é a pessoa certa para essa vaga. Você está no momento da entrevista. Qualquer texto, se você der um Google e falar assim, ai, como eu impressiono na entrevista, você vai ouvir informações sobre a sua aparência, que você deve cuidar muito bem da tua aparência, uma roupa social, cuidado com a maquiagem não ser excessiva, a barba tem que estar em ordem, cabelo penteado, enfim, todas essas informações você acha em qualquer texto do Google. É isso que você quer de nós? Não, isso você já tá calejada, você já sabe. Quando você tá aqui na LCA, você quer mais conteúdo, você quer conteúdo diferenciado. Papel e caneta na mão e anote este conteúdo diferenciado. O momento que o selecionador te reprova. Possibilidade número 1 que o selecionador te reprova. É aquele momento em que você tem conversas internas. Como é conversa interna? Então, me diga qual é um defeito seu. Nesse momento, na tua cabeça, você tá assim, ó, maquinando, dizendo, nossa, se eu falar esse meu defeito, o selecionador vai me reprovar. São segundos que você tá ali pensando, estruturando uma resposta. Todo o teu rosto está denunciando que você está querendo construir uma resposta. O selecionador bem treinado, ele pega esse momento. Ele entende que você não se autoconhece o suficiente para responder um ponto fraco seu. Ele percebe sinais no seu rosto que você está construindo uma resposta. E ele fala, putz, eu não quero uma pessoa que não se autoconheça muito bem. Eu não quero uma pessoa que fique elaborando respostas para mim. Cada vez que você tem conversas internas, o selecionador observa e ele fala para você, acho que não é você que eu quero. Ele não vai verbalizar isso, mas ele está anotando. Então, durante uma entrevista, um bate-papo, quanto mais natural você for, claro que com clássica. Às vezes teve um momento, abre aspas, que eu estava conversando com um candidato e ele estava tão natural que ele achou que estava na sala da casa dele. E de repente ele se afasta na cadeira, dá uma deitada de tão natural que estava. Veja, tem um ponto de equilíbrio natural na forma como você conversa e conta a sua história. Não natural ao ponto de você achar que está na sala da tua casa assistindo o programa da tarde relaxadão. Tem a postura. Se você em algum momento tem aquilo que a gente chama de faniquito, fica se mexendo o tempo todo, vai te reprovar. Porque você está demonstrando descontrole. O seu nervoso passou do limite. O selecionador também vai te reprovar nesse momento. Vocês que estão aqui participando com a gente, já tiveram algum comportamento desse? Conversas internas, segundos que você está tendo conversas internas do tipo,
selecionador está olhando para mim, selecionador está me reprovando. Selecionador, sim, ele está te observando e nesse momento que você está tendo conversas internas, isso pode te prejudicar. Você já teve esse momento? Conversa aqui comigo, conta aqui pra mim como é que foi a sua conversa interna que provavelmente detonou a tua imagem. Você já teve o que nós falamos sobre faniquito, o teu corpo se mexe mais do que o que você pode observar? Então a mão fica trêmula, você tem algum tique nervoso e você deixa isso transparecer? O selecionador pode te reprovar. A Raquel dizendo já. Raquel, você já teve conversas internas nesse momento da entrevista? Conta aqui pra nós. Lilian, é o único motivo que o selecionador me reprova? Não. Não é um único motivo que o selecionador vai te reprovar. Mas é um comportamento repetido durante a entrevista. Então, ele teve vários momentos assim na entrevista que daí preocupa a sua performance, tá? Outra coisa que compromete muito e te reprova é você não saber diferenciar o que do como. A Raquel aqui ficava olhando para uma situação no prédio atrás da selecionadora. Ih, perdeu o foco, Raquel. Você ficava tirando, não consegui me concentrar nas perguntas. Para quem é muito visual, né? Então você tem a pessoa que ela é mais auditiva, ela é mais visual, ela é mais sinestésica. O visual, a gente fala assim, nossa, se eu tiver alguma coisa que chama mais atenção em mim do que a conversa, eu, selecionadora, posso tumultuar o candidato. Então, quando nós, selecionadores, vamos conversar com alguém, nós temos a preocupação de estar numa sala neutra, ou seja, que não tem alguma coisa que tire a atenção, seja barulho, seja um quadro, seja adornos que a gente usa, brincos muito grandes, uma maquiagem excessiva. Nós, selecionadores, nós temos essa preocupação de focarmos na vaga e não no que está contornando a gente. Isso também nós temos essa preocupação. Quando eu estava falando sobre diferenciar o que do como, veja como é relevante. O candidato, ele está muito preocupado se ele vai demonstrar todas as competências técnicas. Por quê? Na vaga é muito comum ter o descritivo das competências técnicas. Então, no início da nossa conversa, eu falava de uma suposta vaga de selecionador para a equipe de seleção da LCA. Então, eu falei, formação em psicologia ou gestão de RH, 6 meses de experiência com seleção, conhecimento em testes psicológicos, se for psicólogo, se for gestão de RH, que tenha ferramentas que conheça para avaliar comportamento. E aí, você vai fazer um currículo e eu só dei competências técnicas. Por que eu só dei competências técnicas? Porque no currículo, a gente mensura competências técnicas. Se você, nesse momento, olha para o teu currículo e fala, Lilian, aqui eu escrevi no meu currículo que eu sou proativo. Aqui no meu currículo eu escrevi que eu sou comunicativo. Eu também escrevi que eu trabalho muito bem em equipe. Se você está aqui comigo, você sabe que eu não passo a mão na cabeça. O nosso objetivo aqui na LCA é promover a tua carreira e não passar panos quentes. Pare agora de colocar competências comportamentais no teu currículo. Isso a gente valida na entrevista, certo? O que a gente fala é, nossa, que encheção de linguiça você ficar falando de competências comportamentais. O papel aceita tudo, querido. O papel aceita qualquer coisa que você escrever. Então, foque nas competências técnicas no seu currículo. O mais próximo que você chega de competências comportamentais no seu currículo é quando você está descrevendo suas conquistas. Por exemplo, para um selecionador, diminuiu o turnover em 10% na empresa onde eu atuava. O que você está dizendo? Que você é uma pessoa focado, porque diminuiu o turnover, que você é estratégico. Eu estou falando de competências comportamentais que estão nas entrelinhas quando você descreve suas conquistas no seu currículo. É o máximo que você vai fazer.
Na entrevista, esse é o momento em que você vai colocar suas competências comportamentais à prova. E é aí que você diferencia o que do como. O que fazer, qualquer candidato fala. O como fazer, aí é diferente. Por exemplo, na suposta vaga de selecionador, se eu falo qual teste você aplica para avaliar o perfil comportamental. Se é um psicólogo, provavelmente ele vai falar, olha, eu uso o palográfico, eu uso o teste, enfim, vai falar outros nomes. O que aplicar, o que fazer. Qual teste aplicar, eu vou falar que bacana. O como. Como que você aplica teste? Aí eu realmente valido se você conhece esses testes ou se você está apenas ensaiado com uma resposta. O palográfico, para quem não é psicólogo, é aquele teste que vulgarmente a gente fala dos pauzinhos. Quando você vai tirar sua carteira de habilitação, é aplicado em você e você faz vários palos, ou no termo mais popular, vários paus, né? E tem um conjunto de técnicas para aplicar esse teste. Então, quando você está descrevendo o como você aplica esse teste, aí você está colocando a tua organização, o teu planejamento, a tua estratégia, a tua comunicação, porque quando você vai aplicar o teste, a tua comunicação com o candidato tem que ser transparente. Você entende que o como está validando várias competências comportamentais? Se você tem riqueza de detalhes no como, lindo, você vai para a próxima etapa do processo seletivo. Se você não tem riqueza de informações, quando você está dizendo como você trabalha, nesse momento você está sendo reprovado. Nesse momento o selecionador ele está dizendo assim, ok, a gente volta a ligar para você. Anote, papel e caneta na mão. Da mesma forma que o selecionador está o tempo todo observando os sinais do seu rosto candidato, você tem o mesmo poder. Então, observe como é que o selecionador está olhando para você. Ele te encara? Ele está falando e está sorrindo? Ou ele está falando com o tempo todo aquele semblante de pessoa séria? Quando você está falando, ele está mais de cabeça baixa ou ele está hipnotizado pela tua conversa? Você sabe qual é o momento que o selecionador te reprova, porque sinais são emitidos. A gente fala que o nosso rosto é um outdoor de sentimentos. Eu expresso tudo aqui no meu rosto. Independente de você falar assim, eu falo com as mãos, eu gesticulo o tempo todo. Isso são sinais? São, claro que são. Mas a gente foca aqui, no rosto. Tudo é emitido pelo rosto. Sinais mais claros, outros mais discretos, mas a gente nota. Lilian, eu tô numa entrevista, eu sou o candidato, eu já tô muito nervoso, você ainda quer que eu avalie o selecionador? A vida é sua. Você escolhe quem toma conta da sua vida, você ou o selecionador. Se você quer assumir as rédeas da sua carreira profissional, sim, você vai administrar a tua ansiedade, sim, você vai administrar o teu nervosismo e vai transformar nervosismo, ansiedade em empolgação, um sentimento mais adequado para esse momento de avaliação do teu perfil. Uma coisa é você dizer, estou ansioso, outra coisa é você dizer, estou empolgado. Dê a volta por cima, transforme isso. De que maneira que você pode transformar? Olha o como. Olha o como. Quando você se autoconhece muito bem, você saberá identificar, putz, aqui o selecionador está pegando meu ponto fraco, ele quer me testar. Mas você se autoconhece muito bem e você é capaz de dar a volta por cima e falar, isso é um ponto fraco meu, mas
estou fazendo processo de autoconhecimento, estou fazendo mapeamento comportamental, estou fazendo assessoria de carreira, enfim, eu não sei o que você está fazendo, assistindo um filme, maratonando uma série sobre trabalho, eu não sei o que você está fazendo, mas você vai colocar na mesa para dizer como que você está dando a volta por cima. Outra coisa que reprova candidato, quando a gente fala assim, por que você deve ser contratado? E aí você deve ter visto um Reels que a gente fez agora à tarde, onde eu faço uma simulação de entrevista. E aí a gente fala assim, você está indo muito bem na entrevista, me conte por que, agora para fechar, por que você deve ser contratado? E aí a pessoa fala, investe em mim! Gente, não é assim. Aquilo foi uma piada e não é assim não. Você está indo muito bem, mostrando que você vale a pena. Aí você fala, por que você deve ser contratado? Investe em mim, vale a pena acreditar em mim, darei o meu melhor. Você está sendo raso na sua resposta. O que você vai falar nesse momento para fechar com chave de ouro é o seu diferencial. São as suas, você vai citar as suas competências técnicas e principalmente comportamental que vão fazer diferença para a empresa. É como se eu dissesse da seguinte maneira, olha, inverte o processo. Você agora tem o poder de escolher se eu vou assessorar a sua carreira ou não. Tá prestando atenção? Inverteu o jogo. Você tá com o poder em mãos, aonde você vai decidir se eu vou assessorar a sua carreira ou não. E aí você vai me devolver a pergunta e vai dizer assim, Lilian, por que eu tenho que contratar você para assessorar a minha carreira? E eu vou te dizer, nesse momento é provável que você esteja desempregado. Nesse momento você já testou 2 modelos de currículo para o mercado de trabalho e não surtiu efeito, você não está sendo chamado para entrevista. Nesse momento você está bravo, porque você está perdendo para indicação. A vaga foi fechada com alguém que foi indicado e você fala assim, eu não tenho indicação. E eu vou te dizer que quando a LCA assessora a tua carreira, a gente já tem um modelo de currículo pronto, que é mais assertivo para o mercado de trabalho. A gente te ensina como trabalhar no LinkedIn. E quando a gente fala a gente te ensina, é porque a gente pega na sua mão e vai apertar esse botão, aqui você vai colocar esse texto para ser mais atrativo para você. A gente te ensina para nunca mais você ficar desempregado. Quando você vai para a entrevista, a gente faz uma simulação e a gente grava essa simulação, onde nós vamos colocar para você esse ponto você foi muito bem, assista aqui como você fala com segurança. Esse ponto detonou a sua imagem, é por isso que aqui você provavelmente será reprovado. E a gente te dá um outro script para você responder. Outro script verdadeiro, porque nós estudamos a tua carreira profissional e falamos, esse é o seu ponto forte, esse é o seu ponto fraco. E a gente te ensina como é que você fala de você sem ser reprovado. Quanto que tá valendo tudo isso? Certeza que é menos do que tudo isso que você já perdeu por querer caminhar sozinho. No nosso site tem todos os valores. A LCA é transparente com você. A gente não esconde nada. Você acessa o nosso programa Promova-se e você fala, eu quero isso e vou pagar isso. É muito transparente. Caminhando aqui, o que mais te reprova? Que agora você já comprou o nosso programa, né? Você só vai continuar assistindo aqui a nossa live para fazer sucesso na tua carreira. O que mais te reprova? Quando você se acha soberano. Então você fala assim, eu sou o certo para essa vaga. Sempre digo como. Como que você fará a diferença? Cuidado com tanta autossegurança, assim, autossuficiência. Digo como que você vai ajudar. E pare de dizer que foi a pandemia que me demitiu. Isso também te reprova. Na live da semana passada, no nosso programa LCA Responde, a gente colocou para você. Gente, se autoconhecer faz toda a diferença. E você se posiciona com muito mais segurança.
A pandemia te atrapalha? Atrapalha todos nós. Mas isso, é metade do que realmente te demitiu de uma proposta de trabalho, de uma oportunidade. Os outros 50% em alguma competência sua que merece ser vista com mais carinho, que você pode desenvolver isso. Lília, eu não sei como fazer isso. Mapeamento comportamental, é o Profiler que a LCA favorece para você no nosso programa Promova-se. Lá você tem um mapeamento comportamental que fala de todas as suas competências. Imagine um mapa com todas as suas competências profissionais, dizendo assim o quanto que você tem em cada competência, qual é o valor de 0 a 10, o quanto que você tem em cada competência. Uma coisa é a maneira como você acha que é. Mas quando a gente faz o seu mapeamento comportamental, é um raio-x sobre você. É muito mais assertivo. Você tem um mapa na sua mão dizendo para o selecionador, olha por que eu sou a pessoa certa para você. É muito, muito mais assertivo. Para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, eu quero colocar o exemplo de uma cliente que colocou para nós da seguinte maneira. Lilian, quando você falou quando eu fui reprovada, para mim ficou uma situação difícil. Olha o contexto. Ela atuava numa multinacional com uma posição X, teve uma oportunidade para vaga interna, ela se candidatou com a segurança que todas as competências técnicas ela atendia, chegava a superar as exigências. Fez todo o processo seletivo e perdeu a vaga para uma pessoa que estava quase aposentando e conhecia menos do que ela tecnicamente. A outra pessoa foi contratada. E ela treinou a outra pessoa em conhecimento técnico para essa nova posição. E ela fala, por que eu fui reprovada? Competência técnica, você mesmo respondeu. A gente treina assim, muito rapidamente. Tá te faltando Excel? Em uma semana você treina. Você precisa conhecer o sistema SAP, que é muito comum em multinacional. Rapidamente você treina. Você precisa de inglês, se é um pré-requisito para vaga e isso a pessoa tinha, pronto, já deslanchou. Você precisa treinar, você também é possível fazer uma imersão, dependendo do nível que você está, e você evolui. Competência técnica, você traça um plano de ação, em 30, 60 dias você evolui. Comportamento é outra coisa. Comportamento é outra coisa. Você não muda assim, você não vira a chave em 60 dias. Precisa de muito mais do que isso, tá? Lilian, eu mudei. Você teve um choque de realidade para mudar da noite para o dia. Do contrário, não são em 60 dias que a coisa vira. Então, provavelmente, você foi reprovada pelas competências comportamentais que a empresa validou de uma forma, viu entre você e a outra candidata, que as competências comportamentais, a outra candidata tinha mais aptidão para vaga. Quais competências? Aí eu preciso conversar com você, aí eu vou aplicar em você o Profiler, que sai um radar chart de todas as suas competências. Aí nós vamos conversar e você vai me contar um pouco mais sobre quem é o gestor da área, como eram as características do gestor da área. E aí a gente vai chegar num ponto, putz, essa competência aqui que ele não viu em você, por isso que você foi reprovada. Sempre no processo, na última etapa de um processo seletivo, penúltima, última etapa de um processo seletivo, competência comportamental é o que reprova. Olha um pouco internamente em você. Olhe quais são os seus pontos fracos. Olha e saia do achômetro. Eu acho que eu tenho liderança. Eu acho que eu tenho isso. Saia do achômetro. Aposte no Profiler que você agora tem acesso aqui na LCA. E você pode ter tudo isso. Um raio-x na sua mão sobre quem é você. E aí fica muito mais fácil você traçar um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual,
Quero mudar aqui, quero mudar aqui, quero mudar aqui. Mas você tem clareza do que mudar, por que mudar, como mudar. O como faz muita diferença na nossa vida. Saiba exatamente o como você quer mudar, por que você quer mudar. Isso vai facilitar o seu sim, você foi aprovado na nossa oportunidade. Fechamos por aqui o porquê que você foi reprovado? Se você quer ter a nossa assessoria, estamos à sua disposição para conversar com você. No nosso site você encontra gratuitamente o nosso teste de empregabilidade. Então você vai lcaconsultoriaetreinamento.com.br. No nosso site você acessa para você. Vai abrir um menu. Nesse menu você clica em Promova-se. Lá tem todos os nossos planos para promover a sua carreira. E no final, desce o cursor, você enxerga um botão vermelho. Teste de empregabilidade. Você vai clicar ali, faça o teste de empregabilidade gratuito. Você tem um parecer rápido sobre o que você pode evoluir, o que você pode melhorar um pouco mais. E também tem direito a uma sessão virtual gratuita, uma devolutiva, com mais clareza do que você pode evoluir. Combinado dessa forma? O que nós aqui queremos fazer, com certeza, é promover a sua carreira com transparência, dizendo exatamente o que pode ser diferente na tua carreira. E aqui você sabe que tem essa clareza. Combinado? Encerramos por aqui o nosso bate-papo do porquê que você foi reprovado. Você agora sabe exatamente o que mudar, como mudar. Tenho certeza disso. Quer mais clareza? Chama a gente para um bate-papo. A gente quer te ajudar. Beijo, boa semana para todos nós e a gente se vê no próximo LCA Responde, toda segunda-feira, 7h30 da noite, ao vivo.